Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra abençoada para vocês. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Senhor fale conosco, que Ele ilumine a palavra dEle e que o Senhor nos mostre como podemos nos achegar a Ele cada dia mais, que a gente possa estar cada dia mais fortalecido. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia e te pedir que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que Ele nos mostre a saída, a direção para os nossos caminhos e que Ele venha se fazer presente na nossa vida cada dia mais. Ô meu Pai, eu apresento ao Senhor a vida de cada pessoa que está me ouvindo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar em todas as áreas e que a cada dia a gente venha estar mais firme com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se eu fechar os meus olhos aqui agora, eu consigo me lembrar perfeitamente das situações da minha vida em que nada dava certo para mim. Eram momentos que, por mais que eu buscasse uma luz no fim do túnel, a única coisa que eu conseguia enxergar era a escuridão. É como se Deus me desse apenas uma lanterna nas minhas mãos e a única coisa que eu conseguia iluminar era o meu próximo passo. E Deus permitiu que eu vivesse durante muito tempo da minha vida dessa forma, porque Ele queria que eu dependesse dEle a cada passo que eu desse, que eu fosse guiado pelo Espírito Santo. E foi exatamente nesse momento de escuridão, nesse momento em que eu não enxergava um palmo na minha frente, foi que eu aprendi a viver dependente do Senhor, a viver em oração, a não dar um passo sequer sem a direção do Espírito Santo. Foi um momento muito importante porque eu aprendi a clamar ao Senhor e Ele mudou a minha história. E é exatamente sobre o poder da oração que eu quero falar com vocês hoje. E como eu disse, Deus permitiu que eu vivesse momentos de muita escuridão, de muita batalha espiritual, de muita luta contra a minha vida, mas foi nesses momentos em que eu aprendi o poder da oração, eu clamei ao Senhor e Ele agiu em meu favor. E da mesma forma, pode ser que vocês também estejam passando por momentos assim. Talvez a tua vida financeira esteja em crise, pode ser que o seu casamento esteja desmoronando, ou então você tem um diagnóstico de doença na sua família que está te deixando desesperado. Não importa o que está acontecendo, creia, Deus tem uma saída para o seu problema. Basta que você faça o que Ele espera de você, tá bom? Eu quero ler com vocês, irmãos, se vocês puderem abrir comigo, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. Diz assim, ó: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor está nos dizendo hoje: meu filho, busque a minha presença e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Me busque mais em oração, obedeça a minha palavra e se afaste do mal, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, e eu vou intervir na sua história. Amém, irmãos? E foi exatamente isso que o Senhor fez na vida do povo de Israel no tempo da rainha Esther. Se você não conhece da história, eu vou explicar um pouco de forma resumida tudo o que aconteceu e você vai ver como o Senhor age na vida dos seus filhos. A Bíblia conta que havia um homem chamado Amã, e esse homem era como se fosse o braço direito do rei Xerxes, que era o rei da Pérsia. Era uma nação que estava mantendo o povo de Israel como escravo durante muito tempo. Então Amã era o segundo homem mais importante do reino. Só que ele era um homem mau, um homem que tinha maldade no coração, e a Bíblia conta que ele ficava com muito ódio toda vez que ele ficava sabendo que um homem chamado Mardoqueu, que era um judeu que trabalhava no palácio e que era primo de Esther, esse homem não se prostrava diante do rei, diante de ninguém, porque ele era fiel a Deus. E isso irritava muito aquele homem chamado Amã. E por isso Amã traçou um plano para destruir todos os judeus, porque ele não gostava de judeu. Então ele convenceu o rei Xerxes a fazer um decreto, ordenando a morte daquele povo. Então se você ler no livro de Esther, capítulo 3, você vai ver que foi assinada uma lei para que todos os judeus fossem mortos e os seus despojos saqueados. E quando os israelitas ficaram sabendo dessa terrível notícia, porque um decreto do rei não podia ser revogado, os israelitas então ficaram desesperados e eles choraram muito.
Então Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele foi até lá para conversar com ela, porque ela tinha se casado com o rei sem que ele soubesse que ela também era judia. E ele pediu para que ela interferisse naquela situação. Isso está em Esther capítulo 4. Acontece, irmãos, que o rei Xerxes não permitia que ninguém entrasse na sua presença, a não ser que fosse convidado por ele. Caso contrário, ele poderia matar essa pessoa na mesma hora. Então Mardoqueu lembrou que Esther havia sido colocada como rainha da Pérsia, porque foi Deus que fez isso, Deus que permitiu que ela se tornasse rainha, e ele sabia que se ela não interferisse naquela situação, todo o seu povo, a sua família e até mesmo ela seriam mortos. E assim que Mardoqueu pediu a Esther para se apresentar ao rei, Esther deu uma seguinte instrução para Mardoqueu. Eu quero ler com você, está lá em Esther capítulo 4. Olha o que ela disse. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha isso, irmãos. Olha que situação apertada, que situação complicadíssima. Só que Esther conhecia o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E ela então falou, olha, vocês vão jejuar por 3 dias, 3 noites, e eu então vou me apresentar ao rei. Então ela deu essa instrução para o seu primo Mardoqueu, que foi e deu todas essas instruções para o povo de Israel. E depois dos 3 dias buscando ao Senhor, através de oração, através de jejum, Esther colocou as suas vestes reais, e ela então foi até o pátio interior da casa do rei. Talvez ali ela tenha pensado, chegou a minha hora, talvez eu venha morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus fez um milagre naquela hora, porque quando o rei Xerxes, ele viu Esther, ele ficou deslumbrado com a sua beleza e ele se agradou da sua presença. Então ele disse a ela algo muito importante, está lá em Esther capítulo 5, o versículo 3. Olha o que ele disse a Esther. Que há, rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Então, irmãos, aqui a gente já vê o primeiro milagre, fruto da oração, do jejum, porque naquele momento o rei poderia ter matado Esther, mas ele ficou tão apaixonado nela, ele gostou dela e ele falou, olha, tudo o que você me pedir, eu vou te dar até metade do reino se for preciso, mas pode pedir. Então a rainha Esther naquele momento, ela pediu para que o rei convidasse Amã, que era o braço direito dele, para um banquete. E durante esse jantar, Esther revelou ao rei que aquele homem tinha um plano para matar ela e todo o seu povo. E aquilo, irmãos, deixou o rei muito bravo, muito enfurecido. E sabe o que Esther fez? Esther desmascarou Amã diante do rei e ela contou que ele estava com raiva do Mardoqueu, que era o primo dela, e que ele tinha feito uma forca para matar ele. E o rei, irmãos, ficou tão bravo, tão irado, que ele pegou aquela forca que tinha sido preparada para enforcar Mardoqueu e fez com que Amã fosse morto nela. Olha isso, irmãos, o poder de Deus, como Deus reverteu toda a situação, né? E resumindo o final da história para vocês, nós vemos que o povo judeu foi salvo de um verdadeiro massacre graças ao livramento de Deus, conseguido através do poder da oração e do jejum. Amém? E isso nos traz uma grande lição, irmãos. Nos momentos de crise, nós podemos até chorar, podemos lamentar pela situação que estamos vivendo, podemos nos desesperar porque nós somos humanos, nós podemos ficar ansiosos, mas nós devemos entender uma coisa: o que realmente pode nos salvar e mudar a nossa história é buscar a face do Senhor através da oração e do jejum, até que Deus venha nos socorrer. Amém, irmãos? Então tem muita gente que me pergunta assim: ah, pastor, mas eu tenho que orar até quando, pastor? Eu não aguento mais. Meu irmão, você tem que orar até Deus responder. Não importa o tempo que leve, Deus sabe de todas as coisas. E é nesse momento que o inimigo, ele vai tentar roubar a sua fé, vai tentar te fazer parar de orar, porque ele sabe que se você não crer no Senhor, no livramento de Deus, Deus não vai poder agir em seu favor, porque Deus se move pela nossa fé. Amém? Então, irmãos, se nós quisermos experimentar os milagres, nós temos que crer antes de ver. Não adianta a gente querer ficar esperando que algo aconteça para depois a gente acreditar. Isso não é fé. Fé é você ir contra a sua razão, a lógica, e você acreditar no Deus Todo-Poderoso.
E a Bíblia mostra que Deus é tão misericordioso e que Ele nos ama tanto, que Ele quer nos abençoar mais do que nós mesmos. E só para a gente encerrar essa pregação curta, mas essa pregação simples e que traz um ensinamento valioso, eu quero ler com você uma passagem que está no Salmo 84, em que o salmista disse: O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Aleluia! Então lembre-se de uma coisa, meu irmão. Se o Senhor está permitindo que você passe por lutas, por dificuldades na sua vida, é porque o Senhor quer se revelar a você. O Senhor é o teu escudo, o Senhor é o teu sol e a tua luz, e o Senhor vai conceder favor e honra, assim como Ele fez com Esther e todo o seu povo. Amém? E como acabamos de ler aqui, o Senhor não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Então saiba de uma coisa, através da sua vida, a sua família pode ser salva, Deus pode trazer salvação, pode trazer renovo, restauração, Deus pode fazer muito mais daquilo que você pede ou daquilo que você imagina. É isso que está escrito em Efésios, capítulo 3, o versículo 20. E ao mesmo tempo em que Deus permite as lutas na sua vida, é porque Ele quer que você entenda que você não é nada sem Ele. Ele quer que você entenda o quanto você é limitado, pequeno e que você precisa do socorro do Senhor, porque o próprio Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Por isso, meu irmão, permaneça firme nos caminhos do Pai, mesmo que a sua vida seja difícil e cercada por escuridão. No tempo certo, o Senhor vai mostrar uma saída para você, basta que você o busque com toda a sua fé e com todo o seu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus abençoe.